Bom dia, meu amigo irmão. Bom dia, minha amiga irmã. Como vocês estão? Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma manhã com nosso coração cheio de gratidão pela misericórdia de Deus, com nosso coração cheio de temor, também cheio de tremor. Nós temos consciência que agora os nossos dias, eles estão sendo contados debaixo dos olhos do Senhor. Isso, por um lado, é uma alegria muito grande, porque este é o lugar onde há as delícias para sempre. Este é o lugar onde há fartura de alegria, onde nós podemos gozar de paz por meio da segurança que esse senso de pertencer ao Senhor nos traz. Mas também é um lugar onde nós servimos em temor e tremor, porque a nossa vida ela está acontecendo momentaneamente. Na verdade, tanto eu quanto você, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós estamos aqui agora escrevendo a nossa história. Nós estamos agora deixando a nossa marca. Nós estamos aqui com muita ousadia, o que eu vou dizer, mas como nós estamos contando os nossos dias debaixo do sangue do Cordeiro, nós podemos declarar que agora nós estamos aqui deixando a nossa marca na galeria dos heróis da fé. Nós não estamos aqui exibindo a nossa fé propriamente dita, quando nós estamos aqui falando que estamos deixando a nossa marca na galeria dos heróis da fé. O que realmente nós queremos exaltar é um nome precioso do Senhor Jesus, que agora enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio do Espírito ter alcançado o nosso coração. Agora a fé do Filho de Deus, ela está trabalhando a nosso favor. Por isso, meu amigo irmão, minha amiga irmã, com toda propriedade, nós podemos declarar que nós estamos nos tornando os heróis da fé, sem nenhuma preocupação de estar indo junto vaidade, ambição e coisas que é propriamente do homem natural. Porque quando nós falamos assim, nós temos a consciência de que a fé que nós exibimos e a fé que está dando forma ao nosso estilo de vida é a fé do Filho de Deus. Graças a Deus estamos aqui para testemunhar que nós amamos a palavra de Deus e também nós somos submissos e nos colocamos aonde nós precisamos estar. A palavra de Deus diz que o homem não é nada se do céu não for dado. E nós, meu amigo irmão, minha amiga irmã, gostaria de fazer isso juntamente com vocês. Estamos deixando a nossa marca aqui na galeria dos heróis da fé, é porque nós temos consciência que misericordiosamente esse Deus nos favorece. Um dia ele nos favoreceu e ainda hoje ele nos favorece, enviando ao nosso coração o Espírito do seu Filho. E esse Espírito do Filho de Deus que alcançou o nosso coração, ele agora provoca em nós fé, ou seja, ele nos dá essa condição de sermos governados por aquilo que nós não vemos, mas sentimos e apalpamos, que é o Verbo da vida. Então nós estamos aqui para mais um dia, meu amigo irmão, fazer essa caminhada juntamente contigo. Nós estamos aqui andando em direção a este lugar seguro, a este lugar de paz. Nós estamos andando nessa direção segura, porque espiritualmente falando, meu amigo irmão, minha amiga irmã, tanto eu quanto você, nós estamos nessa manhã
nos assentados, nós estamos assentados na mesa de Jesus, comendo de um pão vivo e bebendo de uma água viva que pode saciar a nossa sede, que pode saciar a nossa fome. E nós estamos aqui gratos por isso e nesses dias, o que tem enchido o nosso coração é estarmos aqui testemunhando da essência do Evangelho. E nessa manhã, mais uma vez, nós não conseguimos falar diferente daquilo que nós já temos falado. E o que tem enchido, meu amigo irmão, minha amiga irmã, o meu coração nesses dias é essa essência do Evangelho de perceber que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que naquele dia que nós recebemos o Senhor, que nós cremos no Senhor e o recebemos, nós desfrutamos de um privilégio que a palavra de Deus diz que é um poder que tornou-nos de mortais normais a filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3 fala: Amados, agora nós somos filhos de Deus. Agora nós estamos aqui para exibirmos que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, quais são os nossos privilégios? Quais são as nossas possibilidades como filhos de Deus? Pedro, ele declara na sua carta, né, que em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, fala que todos nós recebemos um legado de nossos pais. Graças a Deus por isso, né? Nós, nesses dias, temos falado também sobre essas três leis que regem o universo, que é a lei moral de Deus, a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, todos nós recebemos, o primeiro legado que nós recebemos foi o de nossos pais. Os nossos pais, eles nos ensinaram os princípios éticos e morais. E nós vimos que esses princípios éticos e morais, a origem deles é o próprio Deus. É Deus, os princípios éticos e morais, eles são usados por Deus para nos manter, né? Manter o reino dos homens, manter o reino dos homens seguro e permitir que nós existamos. Sem os princípios éticos e morais, nós entramos em colapso e deixamos de existir. Então, nós falamos também que os princípios éticos e morais, embora a origem deles seja Deus, né? Nem sempre aqueles que estão guiados pelos princípios éticos e morais significam que eles têm um relacionamento diretamente com Deus, né? Então, graças a Deus, nessa manhã nós queremos falar um pouco dessa experiência de ter um relacionamento direto com Deus. Então, no estágio de sermos governados pelos princípios éticos e morais, a palavra de Deus ela chama esse homem no seu estado, chama de homem natural. O que é um homem natural? O homem natural é aquele que é governado pelos princípios éticos e morais, né? Mas 1 Coríntios capítulo 2, do versículo do 14 ao 16, fala que o homem espiritual é aquele que é governado pelo Espírito de Deus. O homem, existe duas categorias de homens. O homem natural, que é aquele homem que é governado pelos princípios éticos e morais, né? E existe o homem espiritual. O homem espiritual é aquele homem que tem essa experiência, né? O que produz um homem natural é o nosso viver natural propriamente dito. Aquilo que nós somos
falando assim de uma maneira natural, aquilo que nós somos é aquilo que nós herdamos de nossos pais. O 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, fala que nós herdamos de nossos pais. Nós temos, estamos sobre o governo de nossos pais. E nós podemos testificar isso, que mesmo, né, com a idade que eu estou hoje, né, eu já estou uma pessoa madura, né, com bastante dias, né, mas mesmo assim eu ainda consigo, né, repetir os padrões que os meus pais me legaram, né? Até hoje tenho, pela misericórdia de Deus, ainda tenho meu pai. Eu já perdi a minha mãe, mas eu tenho o meu pai, graças a Deus. E até hoje o meu pai me lega algo, né? Ele me deixa algo como legado. Até hoje eu recebo instrução do meu pai. Então, como um homem natural, nós somos governados pelos princípios éticos e morais e que passam pela administração dos nossos pais. Os princípios éticos e morais também para nos governar como nação, está nas leis, nas nossas constituições. Então todos nós somos regidos por leis. Esse universo ele é regido por leis. Nós não nós não podemos fugir dessa realidade, que o ser humano, por ele ser inteligente, ele entende que ele precisa existir debaixo de regulamentos. Não é verdade? Então, o homem natural ele está debaixo de uma legislação, ele está debaixo de uma constituição. E aí, esse homem natural, né, de acordo com o seu posicionamento diante das leis, aí vai determinar como que é o seu caráter, né? Aquilo que ele realmente é como um homem, é a, é a medida que ele se porta, a maneira como ele se porta diante das leis que nos regem, da nossa Constituição, aquele recurso humano que nos governam, que é a lei moral de Deus, né? Ela nos mantém deixando mais, frisando isso, deixando mais, falando mais uma vez para ficar mais bem destacado. A intenção das leis morais, né, é garantir que nós nos existamos e nós nos sobrevivamos no reino dos homens. Ela tem o objetivo de conservar a nossa vida e nos ensinar como sobreviver, né? Então, graças a Deus por essa. Até nisso nós vemos, né? A mão de Deus, mesmo que escondida e oculta, precisando, que só percebe que a lei moral ela tem a sua origem em Deus, aquele homem que já passou desse nível de ser apenas um homem natural, ele já se tornou um homem espiritual. Aí ele pode ver por trás das leis, nós vemos a mão de Deus. Então, a palavra de Deus também diz em 1 Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 16, fala que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Nós não estamos falando dessa capacidade de você ver nos princípios éticos e morais Deus, né? A lei moral de Deus, né, os princípios éticos e morais, a lei que rege a nossa nação, as leis que nos governam como homens, as leis físicas, didaticamente em um livro, só consegue enxergar Deus nessas leis aquele que é um homem espiritual. Que o homem natural, no seu estado natural, o que é o homem no seu estado natural? É aquele, meu amigo irmão, né? A palavra de Deus fala que quem é um homem, um filho de Deus, são aqueles, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus.
Então é um homem espiritual aqueles que receberam o Senhor Jesus. Por que ele é um homem espiritual? Porque olha só, aí entra a questão da fé. Por que nós nos tornamos um filho de Deus? Porque agora nós começamos a agir por fé. Imagina, a história de Jesus é uma história que aconteceu há 2024 anos atrás. Então, o homem espiritual é aquele que entende esses fatos, mas ele tem condição de permitir que esses fatos entrem para dentro do seu coração. Nós não vimos fisicamente o homem Jesus, mas nós, como filhos de Deus, nós temos clareza que esse Jesus hoje ele habita no nosso coração e ele está lá no íntimo do nosso ser exercendo influência. Então, o homem espiritual é o novo homem, mas o que faz ele ser um novo homem é essa fé que faz com que ele perceba que, embora Jesus Cristo tenha vivido e morrido há 2024 anos, hoje ele é o Espírito vivo que habita em nós. A palavra de Deus diz que o último Adão, se referindo à pessoa de Cristo, ele se tornou o Espírito vivificante. Então, hoje, por meio da fé, nós cremos que existe um Jesus habitando em nós e nos dando vida. E é essa capacidade de perceber esse fato e essa condição de responder a essas coisas que nós não vemos, mas cremos, é que nos faz de fato sermos o que? Um homem espiritual, ou seja, um novo homem. A palavra de Deus é clara, né? Ao declarar que Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, Nicodemos não entendeu muito o assunto que Jesus estava falando sobre o novo nascimento, mas em um dos seus, em João capítulo 3, do versículo 6 até o 8, fala que o nascido da carne é carne, o nascido do espírito é espírito. Então nós, como novo homem, nós temos a clareza de que um dia nós nascemos de nossos pais. Nós nos tornamos um homem. A palavra de Deus diz que o nascido da carne é carne, mas a palavra de Deus também diz que o nascido do espírito é espírito. Então, o novo homem, ele é um homem espiritual. Como que nós podemos tentar explicar isso? É que o novo homem, ele é um homem espiritual, porque agora ele é governado por aquilo que ele não vê, mas sente. A palavra de Deus diz que o vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vens, nem para onde vais. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, o novo homem, meu amigo irmão, minha amiga irmã, ele goza desse privilégio de submeter a uma autoridade invisível. A Bíblia fala que o novo homem, que é o homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E para ser guiado pelo Espírito de Deus, nós precisamos enxergar com os nossos olhos espirituais, porque isso não é algo visível e nem palpável na esfera humana. Então, nós estamos aqui mais uma vez falando desse assunto, né? Que graças a Deus isso que tem enchido o nosso coração e que tem nos feito ter esperança para além daquilo que nós podemos enxergar com os nossos olhos físicos. E nós queremos também dar esse testemunho, o quanto que isso tem feito diferença na nossa vida, meu amigo irmão. O homem espiritual, o novo homem, ele goza desse privilégio de enxergar para além daquilo que a ótica humana pode ver. E como isso tem feito diferença na nossa vida, como isso tem nos levado para um lugar seguro. Por exemplo, um homem natural, ele consegue enxergar apenas a esfera física. Um homem natural, vamos imaginar um homem natural em um relacionamento conjugal.
que é onde nós somos mais confrontado e exposto e checado para vermos se realmente nós somos natural ou espiritual, né? O nosso casamento é um bom lugar para nós percebermos isso. Imagine que com o seu olho natural você entenda que o seu cônjuge ou não está se tornando uma boa pessoa. Você está percebendo que o seu cônjuge tem tantas coisas que te desagrada. Isso com com a sua visão de um homem natural. Então, essa é a capacidade do homem natural. Ah, o meu cônjuge. Aí nós colocamos tantos defeitos no nosso cônjuge, né? Aí essa visão do homem natural, quando ele olha para o seu cônjuge e ele vê apenas defeito no seu cônjuge. Aí a primeira disposição que nasce no coração do homem natural é: eu vou me separar do meu cônjuge. Lembra que nós falamos que o homem natural, ele é governado pela lei moral de Deus, mas que o homem natural não consegue ver Deus na lei moral. Agora, então, o homem natural está aqui vendo o seu cônjuge cheio de defeitos e problemas, uma relação desgastada, e agora ele pretende, o máximo que o homem natural pretende fazer, né, se ele se deixar desgastar muito por causa das diferenças no relacionamento, o máximo que ele vai ter é a brilhante ideia de: vou me separar do meu cônjuge. Agora, o homem espiritual é diferente. A maneira do homem espiritual ver a vida é diferente. Quando existe dificuldade nos relacionamentos, a primeira coisa que o homem espiritual faz, né? O homem espiritual, ele tem essa capacidade de ser mais crítico, de ser mais analítico. Até aí também, tanto o homem natural quanto o homem espiritual, eles caminham juntos. O homem espiritual, ele tem agora essa condição. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele entende as coisas do espírito. O homem espiritual é aquele que goza desse benefício de falar: puxa, o que está acontecendo com o meu cônjuge? Eu vou orar especificamente porque eu não tenho percebido que o meu cônjuge está bem. Olha, eu falei lá atrás, o benefício de nós nos tornarmos um homem espiritual. Quando nós, como homem espiritual, nós temos essa clareza desse Deus que entra em ação e peleja por nós. Então, olha agora o homem espiritual funcionando. O homem natural, dependendo do seu desgaste, ele já desistiu do seu relacionamento. Agora, o homem espiritual é diferente. O homem espiritual: o que está acontecendo com meu cônjuge? Aí ele começa a se policiar. O que pode estar acontecendo? Qual é a sua culpa para o desgaste no seu relacionamento? Ele começa a orar especificamente. Ele começa a se deixar a ser arguído pela sua consciência pura. É muito normal a um homem espiritual ele ser interpelado pela sua consciência. É muito natural a um homem espiritual ele se ver em erros, em falhas. O homem natural, ele tem condição de perceber que erra. O homem espiritual, perdão, o homem espiritual, ele tem condição de perceber que erra. O homem espiritual, ele tem condição de se arrepender primeiramente diante de Deus. Depois ele tem condição de pedir perdão ao seu cônjuge. O homem espiritual, ele tem condição de entender questões de saúde, porque há no coração do homem espiritual a Bíblia, a palavra de Deus fala que agora no coração do homem espiritual, que é o novo homem, esse que nasceu de Deus, é muito natural haver nele o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o homem espiritual, meu amigo irmão, minha amiga irmã,
ele conta com o benefício da assistência do Espírito Santo de Deus guiando ele. A palavra de Deus diz, né? Isso é uma marca registrada. Isso é uma marca registrada que nós lemos em Romanos 8,14. Todos os que são filhos de Deus, que agora são um homem espiritual, eles são guiados pelo Espírito de Deus. O homem natural, ele é guiado pela vaidade dos seus pensamentos. O que é a vaidade dos seus pensamentos? Aquilo que ele acha que é certo. Baseado em quê? Baseado, na maioria das vezes, no achismo. O homem natural, ele é guiado, na maioria das vezes, pelo achismo, né? Porque os interesses do homem natural é o seu próprio ego. Ele é governado pelo seu ego, por aquilo que pode te trazer lucro, prazer e satisfações pessoais. Agora, o homem natural, ele se vê em uma comunidade. Ele não se percebe apenas como indivíduo. Na verdade, o novo homem, ele tem essa consciência de comunidade. É ele mais todos os filhos que Deus gerou. Não é o homem natural, ele é individual. O homem espiritual, ele é coletivo. A palavra de Deus diz que o homem natural, ele existe em coletividade. É ele juntamente com os demais filhos de Deus. E agora nós estamos falando dessa visão, né? O homem espiritual, o Espírito Santo pode levar ele a perceber que o seu cônjuge está precisando de mais atenção. O homem espiritual, ele tem empatia, porque ele tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, meu amigo, irmão, minha amiga, irmã, o convite, o chamamento e o rogo do Espírito é para nós existirmos como um homem espiritual, não prometendo de mudar a sociedade, não prometendo de mudar o nosso relacionamento. Nós não precisamos, não podemos garantir nada para além de nós mesmos. Mas o homem espiritual, ele passa a existir de uma maneira diferente. Ele passa a enxergar a vida de uma maneira diferente. E agora falando do relacionamento, o homem natural, ele entende que a medicina são os braços de Deus abraçando ele e o abençoando. A medicina ela é um canal que Deus usa para chegar para a vida dele a saúde física, né? A saúde emocional. O homem espiritual entende que a medicina tem condição de cuidar do seu corpo físico e tem condição de cuidar da sua alma. Embora nós entendemos como homem espiritual e nós abraçamos o sobrenatural, nós cremos que o homem, olha só, o homem espiritual, ele tem esse privilégio. Ele ora porque ele sabe, se Deus quiser curar, ele vai curar independente da medicina curar ou não. Mas o homem espiritual também, ele é consciente. Ele sabe que se Deus quiser usar a medicina, ele vai usar. E o homem espiritual agora ele pode olhar para o seu cônjuge e entender que o seu cônjuge ele precisa de um tratamento psicológico, ele precisa de uma ajuda psiquiátrica. Então agora é muito natural o homem espiritual está caminhando para a edificação, ele está caminhando para construir algo, para deixar um legado. Por isso que nós falamos de uma maneira muito ousada, que nós estamos aqui agora deixando a nossa marca na galeria dos heróis da fé, mas quando eu falei isso não é baseado na nossa capacidade humana, mas a palavra de Deus diz que o homem espiritual agora ele foi empoderado. O homem espiritual ele recebeu poder quando desceu sobre ele o Espírito Santo. Então nessa manhã nós estamos aqui mais uma vez, meu amigo irmão, para deixar para você esse rogo do Espírito, para mais uma vez chamar a nossa atenção que essa é a essência do Evangelho, que é esse privilégio que o homem espiritual ele desfruta de ser governado pelo Espírito de Deus. A promessa de Deus é essa, porque todos os que são, olha só, Romanos capítulo 8, versículo 14.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem são os guiados pelo Espírito de Deus? São esses que nasceram de Deus. São esse homem espiritual que agora entende as coisas do Espírito. E nós falamos aqui um pouco, dentro do relacionamento, os benefícios que esse ser guiado pelo Espírito de Deus, esse benefício de nós termos em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o benefício, meu amigo irmão, minha amiga irmã, de nós entendermos e passarmos a funcionarmos como um homem espiritual. Então, como um homem espiritual, nós temos esse privilégio de desfrutar deste recurso de ser guiado pelo Espírito de Deus. E outra coisa esse outro poder, né, que o homem espiritual ele desfruta, que é esse novo homem, que esse novo homem desfruta, né, é essa paciência. Nós estamos falando ainda do relacionamento. Nós podemos olhar o nosso cônjuge com olhos bons. Talvez pode até acontecer do cônjuge não ser uma pessoa, não ser uma pessoa, não está em um bom momento na sua vida. É isso, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós somos assim. Nós, os momentos, eles vão modificando o nosso ser. Por isso que a palavra de Deus fala que o velho homem, que é esse homem natural, ele vai caminhando para uma corrupção. Ou seja, o velho homem, que é esse homem natural, se ele não se policiar, ele não vai tornar uma pessoa melhor. Pelo contrário, a palavra de Deus que fala que o homem exterior, o homem natural, ele está se corrompendo. É muito normal no estado natural o homem, o homem natural, ele cansar de fazer o bem. É muito normal o homem natural ele cansar de ter paciência, ele cansar de ter misericórdia. A palavra de Deus fala que o homem natural ele corre o risco de se tornar farto de dias. Olha o perigo do homem natural. Mas a Bíblia fala que o homem espiritual ele se refaz a cada dia. E nós estamos falando agora de dentro do relacionamento. Já pensou você como um homem espiritual, entendendo que o seu cônjuge não está em um bom momento? Mas e se você olhar o seu cônjuge com olhos bons? Você pode não mudar o seu cônjuge, mas você vai mudar. A sua postura vai mudar diante do seu cônjuge. Você vai ver o seu cônjuge de uma maneira diferente. Olha, nós estamos falando nessa experiência de olhar o nosso cônjuge. Mas já pensou se você começar a olhar para o nosso entorno, olhar para a nossa sociedade com olhos bons? Principalmente, uma das maneiras, se nós olharmos para a sociedade e entendermos que nós, como seres humanos, estamos precisando de nos ajudarmos mutuamente, só de você existir como um homem espiritual e permitindo enxergar a vida dessa ótica, você, meu amigo irmão, minha amiga irmã, já vai receber benefício. Você não vai mudar fulano de tal, você não vai mudar ciclano, você não vai mudar a sociedade, mas a sua maneira de olhar a sociedade, olhar à sua volta e entender que nós estamos precisando sermos ajudados mutuamente, que alguma coisa precisa ser feita além de que não basta criticar e falar defeitos. Mas se você permitir, a Bíblia fala que o homem espiritual, ele entende, há um entendimento no homem espiritual. E a pessoa, quando você começar a olhar para a sociedade, entender que nós estamos precisando de nos ajudarmos mutuamente, meu amigo, irmão, minha amiga, irmã, só isso aí. O que isso vai te trazer de saúde está escrito. Está escrito quanta saúde você terá só de ver que nós, como seres humanos, estamos precisando ser ajudados. Só de você perceber que não basta criticar governante, só de você perceber que não basta criticar o seu cônjuge, só de você perceber que é seu filho que você não pode desistir dele,
São todas percepções espirituais, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Isso que nós estamos falando aqui, que o homem, que nós como ser humano estamos precisando ser ajudados, que o nosso cônjuge pode estar precisando de um tratamento médico, que os nossos filhos são os nossos filhos e que nós somos responsáveis por eles. Isso tudo são percepções espirituais. E só ver a vida dessa maneira, eu posso afirmar com toda a propriedade, que é baseado na palavra de Deus, que é só o homem espiritual que entende essas coisas. É só o homem espiritual, meu amigo irmão, minha amiga irmã, falando numa linguagem moderna, né? É só o homem espiritual que tem essa pegada, que consegue ver a vida dessa ótica. Então, um encorajamento para nós nessa manhã, meu amigo irmão, minha amiga irmã, vamos desfrutar desse benefício de termos recebido o Senhor, de ter nos tornado filhos de Deus, de ter nos tornado um homem espiritual. Vamos desfrutar desse benefício. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos Abba Pai. Outro privilégio do homem espiritual, porque recebestes porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. É normal o homem natural ele viver atemorizado. É normal o homem natural viver assustado. Sabe por quê? Nós falamos que a marca principal do homem natural, que está debaixo da lei moral de Deus, principalmente tendo fracassos e sabendo o que é certo de se fazer, mas não conseguindo fazer, é muito normal o homem natural ele ser possuído de um temor. Sabe por quê? Porque quando ele está debaixo desse princípio que nós estamos falando descontraídamente, mas é algo sério, quando nós estamos lançados sobre a nossa sorte e guiados pelo se vira mané, vê o que você pode fazer, quando nós estamos na fase do se vira mané e vendo o que nós realmente podemos fazer e nós chegarmos à conclusão que nos falta perna e braço para sermos alguém que realmente precisa ser, nós ficamos cheios de pavor, nós ficamos cheios de temor. Mas a palavra de Deus hoje tem uma promessa para nós que somos filhos de Deus, que nascemos de Deus, que nos tornamos um homem espiritual. Olha só, porque não recebestes o espírito de escravidão. Aquele dia, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que o próprio Deus veio morar dentro do seu espírito, que nós desfrutamos de João, né? Mas viremos para ele e faremos nele morada. Será que naquele dia que esse Deus veio morar no nosso coração, será que entrou para dentro do nosso coração foi um espírito de escravidão? O homem espiritual também, ele é revolucionário. O homem espiritual, ele é crítico. Ele, a Bíblia fala que ele entende, o homem espiritual, coloca a sua mente para funcionar e principalmente a mente renovada. E olha o que fala a palavra, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Mas olha, mas recebestes o espírito de adoção, que a palavra também pode ser traduzida por filiação, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos a Pai. Por que que o novo homem ele não vive mais atemorizado? Porque ele tem um Deus que ele pode chamar de papaizinho. Ele tem um Deus que ele pode clamar, Abba, Pai. Então, quando nós entendemos aquilo que nós falamos lá no princípio, quando nós entendemos que nós somos pequenos, mas que nós estamos diante de algo grande que está para nós, nessa hora, né? Essa é a percepção do homem, do novo homem. O homem, ó, sou fraco e frágil, mas eu estou diante do Deus que eu sou, que é o eu sou,
E esse Deus que é o eu sou, ele está com os olhos colocados sobre a minha vida. O homem natural, o homem espiritual, ele é um filho de Deus. Ele desfruta do cuidado. Há essa percepção que Deus está para ele, e há nele essas inquietações de se reagir diante de si mesmo. O novo homem, meu amigo irmão, minha amiga irmã, ele toma decisões, ele é proativo, ele se levanta, ele não se contenta com menos. Por isso que quando você percebe que, como um filho de Deus, que você tem um Deus que você pode chamar de Pai, todos os temores, os pavores, todos os medos, as crises existenciais, elas começam a receber tratamento. Por quê? Porque você não está sozinho. Olha que fala o versículo 16, Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há um testemunho. O homem espiritual agora ele subiu de nível, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Ele não está mais na região baixa. Ele não é mais rasteiro. Ele não é governado apenas pelos princípios éticos e morais. A única coisa que o homem espiritual tem para fazer não é se vir a mané. O homem espiritual, há um testemunho dentro do coração do homem espiritual, do novo homem. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há um testemunho dentro do nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, meu amigo irmão, minha amiga irmã, isso que é o que a essência do Evangelho quer trazer para nós. E debaixo dessa visão, debaixo desse tratamento, olhando a vida dessa ótica, nós estamos aqui, meu amigo, deixando a nossa marca. Com todas as letras nós queremos falar isso. Nós estamos aqui deixando a nossa marca na galeria dos heróis da fé. Com todas as marcas, porque não é nós mais, não estamos sozinhos, não está agora nós e nós. Meu amigo irmão, minha amiga irmã, o homem espiritual, que é o novo homem, não é ele e ele mais. Nós queremos frisar isso. O homem espiritual, o novo homem, a história dele está acontecendo porque existe um Deus agora, não apenas na sua história, existe um Deus na sua vida. Que a palavra de Deus diz que quando esse Deus entrou para dentro de nós, nós recebemos poder. E à medida que nós permitimos, com o nosso consentimento, o poder de Deus ele começa a atuar em nós e ele começa a nos levar a andar pela fé. E é nessa caminhada de nós estarmos aqui permitindo que esse Deus nos favoreça, permitindo que esse Espírito que está em nós se mova em nós como graça no sentido de nos promover. Quando nós, como homem espiritual, como novo homem, nós entendemos que nós precisamos de poder para sermos algo, para sermos constituídos em algo. Para eu ser um marido adequado, eu preciso que o poder de Deus opere eficientemente em mim. Para eu ser um pai adequado, eu preciso que esse poder de Deus opere eficientemente em mim. Eu não dou conta de ser um pai adequado sem a ação desse Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, quando eu vou tomando posse desses fatos, eu sou agora reconhecido como aqueles que são os da fé, aqueles que vivem por fé. Eles não são governados por aquilo que vê. Quem é governado por aquilo que vê é o homem natural, que não entende as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, ele é governado pela fé. E pela fé, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós podemos levantar essa bandeira que não é apenas a nossa pessoa, não eu, mas Cristo em mim. Agora há um Cristo em mim, que é a esperança do meu futuro. A palavra de Deus é clara. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu queria deixar para a sua meditação nesse dia, para que você, meu amigo irmão, minha amiga irmã, não fique assustado, nem fique atemorizado, porque agora você já não é mais um homem natural.
Você é um homem espiritual, você é um novo homem, você nasceu de Deus e você está debaixo de uma promessa. Você, meu amigo irmão, minha amiga irmã, você está debaixo de uma promessa, né? E a promessa do Senhor é essa. A promessa do Senhor para a nossa vida é: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se porventura tudo aquilo que foi falado aqui, meu amigo irmão, minha amiga irmã, encontrou você abaixo desse padrão, saiba que essa também é a minha sensação. Eu também percebo que eu estou abaixo do padrão. Existe um lugar alto que nós precisamos alcançar, que eu ainda não alcancei. Mas o que me motiva e me energiza e faz com que esse fogo continue queimando em mim, meu amigo irmão, é o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Ó. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Essa palavra é para nós, é para ser pão e água para nós nesse dia, para nos alimentar nessa direção e nos dar essa condição de andar nessa direção, andar na direção de ser guiado pela fé. Pela fé, a palavra de Deus diz que fiel é aquele que nos chama. E esse Deus que nos chama também, a promessa dele é de nos tornar fiéis. Qual vai ser o meu futuro e o seu futuro, meu amigo irmão, minha amiga irmã? É de nos tornarmos fiéis. Nós somos os fiéis. A palavra de Deus fala que os fiéis são os notáveis que existem na terra. É a palavra de Deus que fala que os fiéis são os notáveis que existem na terra. Para onde nós estamos caminhando, meu amigo irmão? Para sermos um notável, para sermos os da fé, para deixar nossa marca na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque a promessa do Senhor é essa, ó. Fiel é o que vos chama. Creia, meu amigo irmão, você foi chamado para existir como um novo homem, como um homem espiritual. Então, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, Deus é fiel, mas a promessa é que ele vai fazer eu e você fiéis também. Então é debaixo dessa promessa, deixando embora todo medo, todo temor, todo pavor, toda a crise existencial, que nós vamos sair para esse dia nessa direção de alcançarmos aqueles que serão os fiéis, que o próprio Deus os farão fiéis. Gostaria de deixar essa palavra e essa direção para que nesse dia o Espírito Santo possa nos guiar nessa direção, guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Deixo para você um forte abraço.